Oi, tem alguém aí? Bem-vindo a mais uma madrugada. Acho que agora é madrugada de domingo. E claro que eu deitei na minha cama e comecei a pensar em coisas que talvez eu me arrependa. E queria falar um pouco sobre arrependimentos. Teve uma época que eu acreditava aquela filosofia nobre de que você é tudo que você passou, coisas boas e coisas ruins, como se você não tivesse que ter arrependimentos, porque do que você passou te trouxe pra onde você tá. Só que às vezes a gente não gosta de onde a gente tá, às vezes a gente não gosta de quem a gente é, às vezes a gente queria, sabe, não ter os traumas que a gente tem. Então, acho que até é saudável ter arrependimentos. Só que a questão é, não vai mudar nada. Essa coisa do arrependimento é uma bosta porque ela só interfere no futuro. Porque vai mudar alguma coisa no passado, você querer ter dito alguma coisa ou feito alguma coisa. Porque já foi. E é gastar energia com coisa completamente inútil. Porque absolutamente nada vai mudar. Você pode pensar no futuro e ter ansiedade sobre coisas que vão acontecer, porque querendo ou não, ainda não aconteceu. Então você tem, talvez de uma forma infinitesimal, o controle, porque você ainda pode controlar o que você vai fazer. Ainda assim, eu acho que é uma ilusão, porque a gente não tem controle de nada nessa vida. A gente só vai reagindo às coisas e às vezes nem o que a gente sente a gente controla, o que a gente faz a gente não controla. Nós somos humanos descontrolados nesse mundo descontrolado. Sempre quando eu entro nessa espiral de arrependimentos e ficar pensando em coisas que eu fiz de errado e tal, acontece que eu sempre caio no mesmo pensamento de que eu fiz o que era possível fazer. Às vezes a gente tende a achar... Eu vi essa frase no livro Pessoas Normais, da Sally Rooney. E a gente tende a achar que as dores do presente são maiores que as dores do passado. Principalmente porque o cérebro passa uma borracha ali no passado. Então parece que determinadas dores a gente esquece. A gente julga a gente do passado com mais dureza. Algumas vezes. Claro que tem algumas dores que são tão pesadas que a gente vai carregar pro resto da vida, mas muitas coisas a gente vai esquecendo. E a gente só lembra do que a gente fez, mas a gente não lembra como é que a gente tava e por que a gente fez. Eu penso muito, principalmente quando você vai vivendo mais, você pensa, tipo, será que eu aproveitei o suficiente? Será que eu tinha que ter feito coisas diferentes? Mas não dava. Às vezes não dava. Se é o que você pode fazer igual agora. Se é o que você pode fazer. Às vezes você tá cansado. Às vezes seu cérebro tá sobrecarregado. Você não vai conseguir isso. Você não vai conseguir fazer. Daí não adianta daqui 10 anos você ficar pensando, nossa, eu deveria ter saído mais. Deveria ter feito mais. Você conseguiria fazer alguma coisa hoje? Sabe, às vezes eu ouço de pessoas mais velhas, porque você vai se arrepender. Tá bom, mas eu consigo fazer? Eu vou me forçar a fazer alguma coisa que vai acabar acarretando, tipo, em exaustão mental e coisa assim, porque eu vou me forçar a fazer uma coisa que tá além do meu limite, porque talvez no futuro eu não vou me arrepender, eu vou me arrepender, sabe? E aí eu nem vou ter as experiências completas, porque eu vou estar me forçando a fazer alguma coisa. Então, tipo, vamos dar o exemplo de sair. O negócio é que eu não gosto de pessoas... um grupo de pessoas muito grande, sabe? Enfim, adiantaria eu me forçar a sair e ir em festas e em, sei lá, cervejadas e baladas e alguma coisa assim? Porque talvez lá no futuro, com 50 anos, eu olho e faço, nossa, por que eu não saí quando eu era novinha, né, meu? Agora, o que ia me beneficiar disso, meu Deus? Eu não ia conseguir, eu ia ficar exausta. Me dá uma agonia só de pensar, sabe? É um lugar que nossa... Daí talvez eu no futuro tenha a ingenuidade e não tenha o acesso às informações completas do que hoje eu passo, entendeu? E aí é fácil julgar quando você não sabe exatamente. Por mais que você tenha vivido, às vezes a gente esquece de tanta coisa, tanta coisa. Ouvi uma vez que o que a gente lembra é o que a gente sente, não o que é. Então, as nossas memórias são atreladas ao que a gente sente. E a gente não pode confiar 100% que o que a gente sentiu é o que estava no mundo exterior, né? E é foda. Enfim, eu não quis conversar, eu não quis sair, eu não quis na época. E aí adianta alguma coisa eu ficar remoendo? Eu falei às vezes uma coisa idiota, eu não respondi certo, eu fui tonta, tive um comportamento infantil, mas não dá pra ficar, né, julgando com os padrões de hoje em dia. E arrependimento é diferente de culpa, porque às vezes você faz uma coisa errada e você sente arrependimento e tal, e você pode trabalhar em cima desse sentimento, né, pra você ser melhor, pra você fazer alguma coisa positiva sobre isso. Porque você ficar sentindo esse sentimento e não fazer nada, acho que é à toa e é inútil. Porque às vezes você fez uma coisa ruim pra alguém, você se arrepende de ter feito aquilo. Mas o que você pode fazer hoje em dia? Claro que tem arrependimentos e arrependimentos, né? Nunca matei ninguém.
Mas, novamente, né, eu tô falando da posição de onde que eu vivo. E é tão maluca essa coisa da informação, de que quando você tem uma informação que você não tinha antes, você olha o mundo de uma forma diferente. É tipo quando você aprende uma coisa nova e aquilo automaticamente se encaixa na sua visão de mundo e você não consegue mais voltar para aquele ponto de onde você não sabia daquilo. A partir de determinado momento, aquilo que você ficou sabendo vai influenciar na sua visão de mundo pro resto da sua vida. Desde uma coisa boba, como exemplo, quando você tá estudando, sei lá, audiovisual, e você aprende sobre ângulos e sobre como ele é editado, como ele é gravado, quais são os ângulos que se usa, quais são os cortes e essa construção de narrativa mesmo. Depois que você aprende isso, você não consegue mais assistir um filme sem pensar nisso, você não consegue, sei lá, ver qualquer coisa sem pensar nisso, sabe? Quando você aprende o que é aquilo, você não consegue mais ter aquela ingenuidade que você tinha antes de assistir um negócio e não ficar prestando atenção nessas coisas, sabe? É isso a vida também. Quando você descobre alguma coisa de alguma pessoa, você nunca mais vai olhar pra aquela pessoa do jeito que você olhava antes. E sempre vai ter aquela coisa e não tem como você desver, desviver. Você vai ter que lidar com aquilo agora que você sabe. E isso é difícil quando a gente vai julgar a gente do passado, porque a gente tá contaminado com a visão do saber que a gente sabe agora. E esquece que naquela época você não sabia. Então você viu o mundo de outra forma. Você viu o mundo sem aquela informação que você tem agora. Que é maluco, né? Porque você vai crescendo. E daí, não sei vocês, mas comigo foi um choque muito grande. Que assim, você vai crescendo. E daí você vai descobrindo coisa que você fica, meu, como assim? E você vai vendo coisa que você fala, como que eu não vi isso antes? Parece que você amadurece e você consegue enxergar cores diferentes. Você consegue ver e ler as pessoas de uma forma que você não conseguia antes. E aí você não tem mais a ingenuidade que você tinha. Então, quando eu era pequena, tinha pessoas que me tratavam bem. Só que eu ainda sentia uma coisa esquisita com aquelas pessoas, mas eu ainda tinha o vislumbre de que elas eram legais, elas eram descoladas, elas eram, sabe, pessoas meio que estrelas, assim, por mais que sejam pessoas anônimas, só que pessoas da vida, assim mesmo. E daí eu cresci e descobri coisas sobre essas pessoas que hoje em dia eu não consigo mais olhar do jeito que eu olhava pra elas. E aí eu lembro das memórias com essas pessoas e elas estão manchadas pela visão que eu tenho agora, pelo que eu sei agora. E na época é complicado. É como se a gente aprendesse a falar uma nova língua. E a gente nunca vai falar a língua que a gente falava quando a gente era criança. Quando a gente via as coisas de uma determinada perspectiva. Tanto que quando você volta para um lugar da sua infância, você sempre acha que o lugar parecia maior antes. Porque você via de um jeito diferente, literalmente. De um ângulo diferente. E isso é a cabeça também. Você percebia e sentia o mundo de uma forma diferente. E sei lá, no dia a dia a gente fica pensando muito sobre isso. E por isso que às vezes parece que antes era mais confortável. Porque talvez era mesmo. Que a gente tinha ingenuidade de não saber os perigos que estavam perto. Porque sempre talvez tinha uma figura de autoridade, uma figura de dominância, né? Um pai, um cuidador ali. Pra ver as pessoas olhar pro lado, sabe? Antes de atravessar a rua, porque você só tava andando de mão dada com alguém, então você podia ficar vendo os passarinhos. Hoje em dia é você que tem que olhar pra um lado pra outro. E aí, às vezes, você olha errado, às vezes você sai correndo e vem um carro bem pertinho, né? E você fala, porra, quase que fui agora. É complicado. E essas coisas de visão de mundo é muito relacionado, eu acho, a arrependimentos. Esses arrependimentos bobos que a gente tem, aquela coisa que você falou, e aí faz assim, sei lá, 10 anos. E ainda você lembra daquilo que você falou. E eu tenho certeza que mais ninguém lembra, só você. E ainda você fica, meu Deus, por que eu falei aquilo? Gente do céu, o que passou pela minha cabeça? Por que eu falei aquilo? Enfim, você não vai saber exatamente por que você falou aquilo. Você só falou. Falou, segue a vida, não tem mais o que você fazer. Ou você não falou também, né? Sabe? Tem algumas pessoas que eu me sinto culpada de não ter estabelecido relações com elas, sabe? Criado um laço afetivo um pouco maior. E eu fico me cobrando como se a responsabilidade desse laço fosse inteiramente minha. Outro dia eu tava percebendo que não, que às vezes a gente coloca toda a culpa em nós mesmos, mas principalmente relações com pessoas. É uma via de mão dupla. Então, eu tenho culpa até determinado ponto. Outro ponto também vai da outra pessoa, se ela quis ou não estreitar esse laço, que ela quis ou não ficar perto de mim. E eu tenho controle
da situação até determinado ponto. Então não adianta também eu ficar colocando um peso enorme em cima da eu do passado que é descabido, sabe? Eu falo muito sabe, eu tô vendo que nesse podcast o meu vício de linguagem é sabe. Mal bosta, eu tô tentando mudar, gente, eu juro pra vocês. É muito louco isso, né? Que a gente é o resultado do que a gente vive, do ambiente que a gente vive. E é completamente fora do nosso controle. Porque você não escolheu onde você nasceu, você não escolheu quem foi seus pais, você não escolheu a família que você veio, a cidade que você veio, o tempo que você veio, a data. Você não, simplesmente você tá ali. Você tem que lidar com o melhor que você pode, com o que você tem. E isso vai influenciar horrores em quem você vai ser, sobre quem você é. E meus gatos estão brigando de novo. Gente, para de brigar. Nossa, é quase injusto, né? Ai, meu Deus. Realmente, gente, olha, nada tá no nosso controle. Pouquíssimas coisas, a gente tem essa falsa noção de controle. É um mundo descontrolado, completamente descontrolado. Óbvio que tem a nossa culpa, não dá pra gente, né, simplesmente jogar pro alto e falar, ó, sou um coitado, uma pobre vítima do universo. Não, né, não somos. E também acho que esse pensamento vai deixar a gente mais ainda descontrolado. Vamos liberar algumas culpas, né? Alguns arrependimentos que não vai mudar. A energia que seu corpo gasta nos neurônios para pensar nos arrependimentos da sua vida, o tempo que você perdeu da sua vida, que é limitadíssimo, porque assim, não vai viver mais de 100 anos. Então assim, pensa, é o relógio ali tá contando, a vida tá, não tem muito tempo, sabe? E tu está perdendo tempo da sua vida, que é coisa que jamais vai voltar, e energia também que jamais vai voltar, num negócio que não vai adiantar. Não vai adiantar de nada, meu Deus do céu, é inútil. É como se estivesse simplesmente pedindo pra morte chegar mais rápido, sabe? Jogando pra cima, jogando dinheiro e dando descarga. É isso. Então, com esse pensamento de madrugada, encerro esse episódio. Ai, vamos ter um pouco mais de carinho com nós mesmos do passado e um pouco mais de sabedoria para lidar com o que a gente vai fazer, com as escolhas que a gente fez, com o que aconteceu, que não vai mudar. Não vamos voltar para trás. Só para frente. E não tem muito tempo ainda para frente. Nossa, eu tô muito pessimista, né? Mas, meu, a gente tem que encarar a realidade pra gente viver com plenitude, sabe? Que pra gente aproveitar um pouco mais, a gente tem que ter clareza do ambiente, sabe? Que a gente vive. Pra gente poder aproveitar o máximo possível com inteligência. Ai, fiz sentido pra alguém? Meu Deus do céu. Eu ainda tô pensando naquela coisa que eu falei. Naquela conversa. Ai, mas enfim. Tentar ir dormir. Gente, boa noite. Beijo pra todos e até o próximo.